Bem-vindo à Hiper FM, estás comigo André Silva e é a Filipa Custóis, nutricionista, que entra agora também em cena, porque vamos ao episódio desta semana de Uma Pitada de Nutrição. Filipa, bom dia, como é que estás? Olá, tudo bem? Bom dia, tudo Olá, bem contigo? Bom dia, também está tudo bem por aqui. Filipa, então hoje vamos falar, novamente entre aspas, de aguinha, mas desta vez num contexto diferente. Exatamente, hoje vamos falar sobre água para quem treina. Ok, Se água faz para sentido quem treina. levar água para o treino, se não... Epá, se tu me vens com um ninho hoje, a gente acaba já com isto. Vem com um se, pode ser? Se? O quê? Já. Como assim? É sempre a inovar. Ok, então vamos lá, fala-me lá então sobre isto. Olha, até vou aproveitar para falar sobre este tema porque, entretanto, na quinta-feira, portanto amanhã, já não sei quantas anos, amanhã é o dia do rim, então, portanto, acho que faz todo o sentido nós falarmos sobre água. E aqui venho falar um bocadinho sobre a hidratação, mais no contexto desportivo, perceber se faz ou não sentido levar água para o treino, se para quem tem filhos pequeninos que façam exercício físico, se faz ou não sentido mandar-lhes água. E aqui a questão da hidratação é realmente um dos aspectos muito importantes quando se fala, por exemplo, de performance, e aqui mais um contexto competitivo e de alta competição, digamos assim, mas a verdade é que quase todos nós procuramos maximizar a nossa performance no exercício que fazemos. E então, nós sabemos que o exercício num estado de desidratação, para além de realmente diminuir as nossas capacidades físicas e a nossa performance no geral, aumenta também o risco de lesão. Portanto, faz todo o sentido que nós tenhamos preocupação quanto à hidratação em contexto desportivo. Existem trabalhos que... Eu estou-me a lembrar aqui de uma coisa. Foi quando falámos do magnésio ou das bananas? Que os atletas quando têm câimbras não é por causa de falta de magnésio, é provavelmente por falta de hidratação. De hidratação, exatamente. Ou é por desidratação. Obrigado. Exatamente. Obrigado. Aqui, só a título de curiosidade, existem até trabalhos que mostram uma diminuição de até 45% de capacidade física quando já iniciam a competição desidratados. Ou seja, estamos a falar quase de 50%. Sim. Portanto, isto Temos os jogadores de futebol que querem dar 100, 110, no entanto, se não estiverem hidratados, não só 55, olha, que 50%. Bela analogia. É exatamente isso. Um exemplo fantástico, porque realmente no futebol a desidratação é das coisas que afeta mais e é um dos principais causas de fadiga. Então, nós estamos aqui e é importante nós percebermos que a hidratação é mesmo muito importante e, sobretudo, garantir uma boa hidratação antes do exercício. Ou seja, aqui é muito importante garantirmos a hidratação para o exercício, então antes. E aqui entra a questão do então faz sentido levar durante. Aquilo que se percebe é que se for um exercício até ou com menos de 1 hora de duração, não parece haver necessidade de repor os fluidos perdidos durante o exercício, porque depois do exercício o faremos. Agora, a verdade é que isto só se verifica se nós já estivermos hidratados previamente. Que é aquilo que a maioria das pessoas, que é o que não acontece com a maioria das pessoas. Portanto, é importante hidratarmos-nos. Pode ser uma estratégia, por exemplo, eu tenho muitas pessoas em consulta que o momento do treino é uma janela de oportunidade para consumirem uma maior quantidade de água. E então não necessariamente estamos a reidratar no momento porque é necessário, mas estamos a aproveitar este momento para aumentar o consumo de água diário total, digamos assim. Sim. Estamos ali a acrescentar até um extra, digamos assim. Exatamente. Mas aqui o mais importante é realmente o antes. Então, mas tu falas aí do antes, por exemplo, neste caso tu falas do antes, que temos de fazer hidratação antes, mas como é que eu, André, se quero ir fazer uma jogada, uma futebolada com os meus amigos, como é que eu sei que eu já estou hidratado, que não preciso beber mais água por hoje? Como é que eu sei? Então, uma das formas mais fáceis é realmente analisar a cor da urina. E a produção de urina. Ou seja, obviamente há várias formas de nós medirmos a hidratação, nomeadamente analisar a urina, mas a verdade é que isso não é prático no nosso dia-a-dia. Então a forma mais fácil que tu tens de o fazer é realmente olhares para a cor da tua urina. E isto é muito engraçado, quando eu pergunto isto aos atletas, normalmente as raparigas têm muito mais facilidade em responder a esta pergunta. E os rapazes que à partida
estão a olhar. Não conseguem, não se lembram se é mais transparente, se é mais amarelo, como é que é? Ok. Não estão atentos. Okay. Não sei se isto é só a mim que me acontece, mas a verdade é que isto acontece regularmente. Não deixa de ser estranho essa observação. Não deixa de ser estranho. Aqui o caso da cor da urina, a verdade é que quanto mais clarinha ela tiver, melhor. O objetivo é que ela esteja abaixo do tom de amarelo. E aqui é percebermos se o facto de aumentarmos o consumo de água se faz com que essa urina fique mais clara e se estamos a produzir urina, ou seja, se aumentarmos o consumo de água e não estivermos a produzir urina, muito provavelmente temos que consumir mais porque estamos só a repor as perdas e não necessariamente a estarmos bem hidratados. E depois aqui no caso de durante o exercício, faz também sentido, por exemplo, monitorizar as perdas de peso. Ou seja, para atletas que façam exercícios de longa duração, como é o caso, por exemplo, das corridas, trails, etc., faz sentido pesarem-se antes e pesarem-se depois para perceber o estado de hidratação, neste caso, o quanto desidrataram. Mas aqui, o que é uma boa prática e que podemos todos adotar esta prática? É garantir uma boa hidratação antes e garantir 300 mais ou menos a 700 ml de água nas 2 a 4 horas antes do exercício, ou seja, garantimos o consumo dessa quantidade, percebermos se a cor da urina está ok e se estamos a produzir urina, e caso não se verifique alguma destas condições, devemos aumentar mais, ou seja, consumir mais 250 a 500 ml para repor. Okay? E no caso desta questão da monitorização da perda de peso, que no fundo é a desidratação, é a perda de água através do suor, devemos reidratar com 1,5 litro de água por cada quilo perdido. Ai, bicho! Ou seja, consumir 1,5 litro de água por cada quilo perdido. Normalmente as pessoas convém que não percam tanto peso assim, convém que ponham durante o exercício, ou seja, estamos aqui a falar de esportes com uma duração mais longa, lá está, mais de 60 minutos, em que faz todo o sentido nós hidratarmos durante o exercício. Olha, Filipa, deixa-me aqui fazer-te mais uma pergunta, que é, para os golosos, aquelas bebidas, cebola laranja, e assim, aquelas que tem um atleta um atleta a fazer exercício na garrafa, mas aquilo parece tudo menos exato, aquilo parece tudo menos atlético. Olha, então essas bebidas desportivas realmente podem fazer sentido em alguns dos casos. É importante nós percebermos o que é que elas são. Basicamente, elas são uma forma de hidratação, porque tem água, para além disso tem hidratos de carbono, que é importante para repor o glicogênio muscular, que é aquilo que nós gastamos durante o exercício. Portanto, aqui fará sentido, lá está, se forem exercícios de longa duração, ou se forem, por exemplo, exercícios repetidos, ou seja, por exemplo, torneios de futsal ou torneios de futebol, estás a ver? Estás o dia todo durante várias horas em que, exatamente, ou seja, jogas várias vezes, aí pode fazer sentido para acelerar, entre aspas, a recuperação e a preparação para o próximo jogo. E depois tem também minerais, nomeadamente o sódio, o potássio e o magnésio, que são os principais, que é para repor as perdas através da transpiração, da urina. E aqui faz sentido, lá está, quando temos perdas muito significativas e que não conseguimos, por exemplo, repor através da alimentação, ok? Portanto, uma bebida desportiva pode ser interessante, não faz sentido ou não parece fazer sentido na população em geral que treina 1 hora no ginásio. E nem sequer vamos falar de bebidas energéticas, nem vale a pena pegar por aí. Esses são outros 500. Esse é um grande não, e não sou nutricionista, e digo que é já um grande não em cima. Esses são outros 500, portanto, as bebidas desportivas aqui, quando nós falamos, é tipo aquelas que tu estavas, sem mencionar marcas, aquelas que tu estavas a falar das cores, mas aquilo que eu quero deixar do episódio de hoje é que é importante garantir uma boa hidratação antes e depois do exercício para a maioria das pessoas, para quem faz desportos com uma duração um bocadinho maior. Quem for fazer um treininho de meia hora, provavelmente não necessitará durante. Mas mesmo a hidratação antes e depois, durante não me parece. Exatamente. É isso mesmo. Não foi nem, foi... Logo se vê, é de casa a casa. É de casa a casa. Foi-se. Episódio depois disponível em podcast, nos podcasts Hiper FM, tanto no Spotify como no YouTube. E a Filipa volta para a semana. Um beijinho. Obrigada, André. Até para a semana.